E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Cadê? Os relatos tudo. Já que a gente contou ontem, não foi? Um de experiência de quase morte, de EQM, vamos ver este daqui, ó. Será que morri? Olá, tudo jóia? Tudo bem? Me chamo fulano. Olha, é o nome de um pediatra que eu tive. E relatei esse fato em um grupo espírita. E pessoas do grupo me indicaram assistir os seus vídeos e compartilhar com vocês o meu relato. Olha que chique! Aconteceu em 2008. Na época, comentei com pessoas sem um pingo de conhecimento e acabei virando piada. Comentei com pessoas que não tinham conhecimento e acabei virando piada. Bom, tudo aconteceu durante o tempo em que fiquei desacordado após cair de uma plataforma. Segundo amigos que estavam comigo no episódio, foram aproximadamente 40 minutos desacordado. Durante esse tempo, eu estive em um lugar o qual até hoje não entendo. Tudo o que sei é que era um lugar onde modernidade se misturava com antiguidade, o que eu amo. Nesse lugar, me recordo nitidamente que estava com uma outra pessoa dentro de um tipo de transporte que pairava sobre uma longa avenida cheia de árvores frutíferas. E muitas pessoas que eram extremamente altas andando pelas ruas laterais, nessa mesma avenida. O que me impressionou foram as frutas. O transporte que estávamos pairava na altura das copas e era possível ver, tocar e até comer tais magníficas frutas. Elas tinham formas e cores que eu jamais imaginei. Continuamos percorrendo essa avenida. Além das árvores, notei a cor da sua pavimentação, que era de uma cor branca cristalizada. As roupas das pessoas também era muito estranha, uma espécie de terno cinza escuro. Elas me olhavam, mas não falavam comigo. Em um certo ponto, a pessoa que estava comigo pediu para eu descer e também desceu comigo. Entramos em um edifício todo de vidro. Lá dentro só tinha escadas. Subimos até o 3º andar e, chegando lá, essa pessoa me disse que a partir daquele ponto eu teria que ir sozinho. Após isso, ela simplesmente desapareceu e eu fiquei dentro desse prédio em frente a uma modesta porta de madeira que não tinha nada a ver com a aparência do prédio. O mais interessante é que no momento que eu fui abrir a porta, um homem muito nervoso apareceu e me perguntou o que eu estava fazendo lá e como que eu fui até lá. Eu não conseguia ver o rosto dele. Assustada, eu disse, obviamente, que eu não sabia. Ele me respondeu aos gritos: "Vá embora daqui! Você não deveria estar aqui! Quem trouxe você?" Eu tinha plena consciência de que Eu tinha plena consciência de quem eu era e tal, mas eu também não sabia como tinha chegado ali. E quando ele me questionou, isso foi como um despertar. Eu não respondi nada, apenas desci as escadas rapidamente, cheguei na porta que dava para a rua, e no momento em que eu abri, eu acordei no local do acidente. O pessoal, o resgate me colocando na ambulância e dezenas de curiosos olhando. Até hoje eu não entendo se aquilo foi um sonho ou outra coisa. Tudo que sei é que voltei bastante revigorado, com muita energia. Olha, pelo que ele está falando aí, eu lembrei um pouco do que é descrito no Nosso Lar, não é? Ele foi para algum... Agora esse cara bravo aí falar para ele, o que você tá... Parece Sete Além, né? Mas o lugar não lembra Sete Além, não. Mas ele... Sei lá. Tipo, talvez porque essa pessoa percebeu que não era a hora dele e falou, não, você não pode estar aqui, tipo, né? Mas ele foi para o Rio Grosso, mas tudo bem.
Meio que a lá galera de Sete Além. Mas não era, eu acho. Enfim. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Deixa as opiniões aí a respeito. Por exemplo, ele contando isso e também não faz muita ideia do que aconteceu. Mas eu acredito sim numa EQM, numa experiência de quase morte. Sim. Cada um tem um tipo de experiência. O homem de preto... Peraí. Aí. O homem de preto da madrugada e a mulher suja. É isso, um relato que interliga o outro. Olá, Ana. Olá, Matheus. Meu nome é Fulana. Eu tenho 16 anos e sou do Rio de Janeiro, capital. Acompanho o canal faz muito tempo e sempre me identifiquei, pois desde bem nova eu presenciava coisas sobrenaturais, como visões de seres estranhos, pessoas tristes em alguns cantos da casa, vidros quebrando e estourando sozinhos, vozes baixinhas pelo meu quarto, etc. Hoje eu vou contar a vocês algo que aconteceu comigo no início do ano e até hoje eu não consegui entender. Não me importo que leia com o meu nome real, mas se quiser mudar, pode mudar. Não, eu peço que vocês mesmo mudem, por favor. O homem de preto da madrugada, vamos lá. Era uma sexta-feira e eu fui dormir por volta de umas 10 horas da noite, já morrendo de sono. Eu mesmo presenciando muitas coisas ruins, sempre fui muito medrosa a respeito disso. Eu já vi várias vezes no canal que 3 da manhã é a hora do demônio, mas nunca liguei muito para isso. Bem, nessa noite eu dormi tranquila, até que eu acabei tendo um sonho meio estranho. É como se eu tivesse acordado e estivesse olhando para o meu quarto, exatamente deitada na cama, como eu estava sem ser no sonho, porém sonhando. Entendeu? É como se eu estivesse acordado. Como se eu tivesse acordado e estivesse olhando pro meu corpo, pro meu quarto, exatamente deitada na cama. Entendi. Como eu estava sem ser no sonho, porém sonhando. Tá, ela de repente abriu o olho e tava lá na cama dela, mesmo parecia que estava acordada, mas estava sonhando. Estava tudo escuro e eu olhava ao redor. E nisso eu me virei para o lado e no meu travesseiro se sentou um homem muito alto, totalmente vestido de preto. Não dava para ver o seu rosto, pois era só uma sombra negra. Esse homem se abaixou um pouco para perto dos meus ouvidos e começou a sussurrar. Fulana, fulana, fulana. Eu acordei exatamente às 3h35 da madrugada. Quando abri... Mas aqui tá trocado o nome. Enfim. Quando abri os olhos, eu gelei. Eu senti um ar estranho no quarto, parecendo que tinha alguém me observando. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar e a minha respiração estava pesada. Eu tive a famosa paralisia do sono. Eu fiquei uns 15 minutos suando frio, parada no mesmo lugar. Só 5 e pouco da manhã que eu consegui voltar a dormir. Agora, a mulher suja. Seria essa a fulana? Que ficou sussurrando no ouvido dela. Fulana, fulana. Ah, tá. Foi o homem abaixou e começou a falar um outro nome. Não era o nome dela, então. Era um outro nome aqui. E aí agora ela tá achando que será que essa mulher suja é a fulana? Bom, alguns meses após o acontecimento do homem da madrugada, aconteceu algo com o meu pai que interligou o que aconteceu comigo. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele e ele não sabia o que tinha acontecido comigo. Porém, após os dois, um contar para o outro os nossos acontecimentos, Porém, após os dois contarmos nossos acontecimentos para minha mãe, ela conversou com nós dois. O que aconteceu comigo?
Eu estava dormindo normalmente quando levantei de madrugada para fazer xixi, como de costume. Meu quarto dá para o corredor principal da casa. Eu não moro mais lá. Ao lado direito tem a sala e do lado esquerdo o banheiro. Quando fui ao banheiro, notei que a luz já estava ligada. Então achei que a minha mãe estivesse na sala. E eu não parei para olhar. Enquanto eu fazia xixi, a casa estava no maior silêncio, porém eu conseguia ouvir alguém respirando junto comigo. Por exemplo, eu respirava fundo e em seguida alguém do lado de fora do banheiro respirava fundo junto comigo. Como se estivesse... Como se tivesse alguém do lado de fora da porta, no corredor. Bom, ignorei isso, fui voltar ao meu quarto, passando pela porta da sala e senti algo pesado e ruim. Quando fui dormir, tive um outro sonho esquisito. Sonhei que tinha feito exatamente o que eu tinha feito antes de deitar. No sonho, eu levantava da cama de madrugada para fazer xixi, só que dessa vez eu parei na porta da sala para ver se havia alguém, no caso a minha mãe. Quando eu parei na porta da sala e olhei para o sofá, havia uma criatura, aparentemente uma mulher, toda suja, tipo com aquelas lamas de filme de terror, encolhida de cabeça baixa, porém com os olhos para cima, me encarando com uma expressão de fúria. Logo depois do sonho, eu acordei e fiquei uns 5 minutos refletindo sobre. Decidi ignorar e fui dormir. No dia seguinte, contei isso à minha mãe e nisso lá vem o que ela me contou do meu pai. O que houve com o meu pai? Lá em casa somos em 4. Eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, de 3 anos. Era de noite, quase de madrugada. Ai lá, nhaca. Estavam dormindo meu pai, minha mãe e a minha irmãzinha na cama de casal, no quarto deles. Até que a minha mãe começou a ouvir o meu pai dizendo enquanto dormia: "Socorro, tira ela daqui. Olha fulaninha, olha a Jota. Por favor, ora, faz ela parar." Orar no caso de oração, reza. A minha mãe achou estranho e começou a orar por ele, até que ele acordou e cantou. Gente, não é óculos? Será isso? Aqui tá certo, ó. Minha mãe achou estranho e começou a orar por ele, até que ele acordou e contou a ela. Ele disse que estava sonhando e viu uma mulher, a mesma que eu vi, de costas, mexendo com a minha irmãzinha que estava chorando agoniada. Ele então gritou para ela: "Ei, quem é você? Sai daí, deixa a minha filha." Nisso, a suposta mulher olhou para ele com uma cara de ódio, assim como olhou para mim. Ela então correu para a sala em direção à janela, que fica ao lado do sofá onde eu a vi no meu sonho. Ele foi atrás dela para saber quem era ela, e então a mulher pulou no pescoço dele e começou a arranhá-lo e a mordê-lo com força. Nisso, ele começou a gritar para que orassem por ele. Foi na hora que a minha mãe o ouviu e começou a orar. Então meu pai acordou. Contou isso à minha mãe e disse que quando a minha mãe orou, a mulher largou ele e pulou pela janela, desaparecendo. Bem, esse foi o meu relato e o relato do meu pai também. Até hoje eu fico me perguntando se o homem da madrugada era um ser que veio me alertar dessa tal mulher. Seria ela a fulana lá? Será que ele queria me alertar de alguma coisa ruim que poderia acontecer? Um beijo, Ana, um beijo, Matheus, Penélope e a todos os assombrados. Muito obrigada, um beijo pra você. Talvez realmente seja algum espírito que estava tentando falar a respeito dessa outra aí. Que o que é e o que quer não sabemos. Ao próximo relato, que é um relato curto.
E este daqui, ônibus fantasma em Santos. Olá, me chamo fulana e esse relato que eu vou contar aconteceu com a minha mãe quando ela era adolescente. Minha mãe sempre me contou essa história desde que me entendo por gente. A história acontece de manhã, por volta das 6 da manhã, na cidade de Santos. Minha mãe e uma amiga estavam indo para o trabalho a pé. Elas trabalhavam numa padaria que era perto de suas casas, por isso elas iam a pé. Minha mãe conta que quando elas estavam atravessando o túnel, parou um ônibus de viagem ao lado delas e o motorista lhes ofereceu carona. De início elas não aceitaram, mas o motorista insistiu. Aí elas entraram no ônibus. Quando elas subiram, viram que o motorista não estava. Minha mãe conta que olhou dentro do ônibus e não tinha ninguém. O ônibus estava totalmente vazio. Aí minha mãe conta que ela e a amiga ficaram com medo e desceram correndo do ônibus. Assim que elas desceram, o ônibus deu partida, fechou a porta e foi embora. Eu ainda disse à minha mãe, será que o motorista se escondeu para assustar vocês? Aí minha mãe me disse que seria impossível dar tempo do motorista se esconder no fundo do ônibus e sair tão rápido. E até hoje elas não sabem explicar o que aconteceu. Minha mãe e a amiga acreditam que o motorista era um fantasma e que o ônibus era um ônibus fantasma. Já eu acredito que o ônibus não era fantasma, nem o motorista. Eu acredito na hipótese do motorista ser um bruxo que ficou invisível, talvez para assustar as meninas. Até hoje minha mãe e a amiga ficam assustadas só de lembrar dessa história. O que você acha que era esse ônibus e esse motorista, Ana? Espero que publique esse relato. Olha, o que passou pela minha mente é que elas podem ter passado por um livramento. Talvez o motorista tivesse más intenções e ele parou para dar essa carona e elas entraram. E alguma coisa fez elas não verem ninguém justamente para descer, falar tipo, ó, sai daí, isso é uma cilada, Bino, foge. Então, como elas não viram ninguém, como que esse ônibus vai sair? Elas desceram e boa. E aí o motorista ficou invisível para elas e talvez elas tenham ficado invisíveis para o motorista, com uma forma de proteção, sabe? Alguma coisa aconteceu e o motorista desistiu também do que iria fazer e seguiu. 6 da manhã, ninguém dentro do ônibus. Como assim um ônibus de viagem vai parar para duas meninas para dar uma carona? Assim, será? Será que e elas eram novinhas, né? Quantos anos? 15 anos, é isso? Ela era adolescente, então não sei a idade. Então, imagina, vai saber. Será que isso não foi uma espécie de livramento para que elas saíssem mesmo do ônibus e não seguissem viagem com aquele ônibus? Pensei nisso. Porque o ônibus não desapareceu, nada assim, né? Tipo, não tinha ninguém dentro e ele seguiu. Ou seria um ônibus que estava indo para outra dimensão, um ônibus para Sete Além. De repente deu uma falha ali na Matrix, e aí não dá para ver ninguém dentro, ninguém faz, elas assustaram e desceram. Sei lá, o que vocês acham? Qual a hipótese de vocês para essa história? Era de outra dimensão. Ajuda do sobrenatural. Olá, Anne Assombrado. Sou uma jovem de 27 anos. Sou de Recife, Pernambuco. Acompanho o canal há pouco mais de 2 anos e amo demais. Tenho muito interesse pelo sobrenatural e esse canal tem me ensinado tantas coisas legais. Então, sem mais delongas, a seguir contarei o relato que ocorreu com meu pai, que por sinal é bem medroso. Ele me enviou um áudio e eu escrevi de uma forma mais organizada. O mesmo que escolheu o título... Foi ele que escolheu o título. O relato não terá nomes, então segue aí o relato do meu pai. Ok, é isso mesmo, né? O pai dela... Tá. Então, é o pai dela contando.
Em 2008, eu trabalhava em uma empresa de segurança e fui conduzido a trabalhar num complexo empresarial que era muito grande, maior que um bairro. Nesse complexo, tinha vários setores, um bem distante do outro. E, inclusive, nesse setor que eu fiquei, ninguém queria ir, pois era perigoso. Dentro de uma mata, passava um rio no meio, era meio sinistro. Numa certa noite, choveu sem parar até amanhecer, e pela manhã tínhamos que apagar as luzes do local, pois não podia deixá-las acesas. Eu era novato e não queria deixar nada a desejar. Lá não tinha um interruptor, era um garfo que era um garfo de 5 pontas que encaixava numa tomada e estava pendurado numa árvore. Ou seja, ele estava molhado. Tentei desconectar, mas levei uma fisgada, sabe, um choque, e saiu até uma pequena faísca. Aí eu me assustei, desisti e pensei, o que é que eu vou fazer agora para desligar essas luzes, né? Daí liguei para o ramal de outro setor e expliquei que estava complicado de desligar e tal. Então o rapaz que me atendeu só disse que eu tinha que dar um jeito, pois as luzes não podem ficar acesas durante o dia. Bom, passaram-se alguns minutos e eu continuava pensando em como é que eu ia desligar aquilo. Aquilo estava dando choque. Dei umas voltas no terreno e quando voltei na árvore, a tomada e os garfos estavam separados. Os garfos balançando e a tomada lá, na árvore. Daí eu liguei para a base e perguntei, algum de vocês veio aqui e tirou esse garfo da tomada? O cara que atendeu disse que não e perguntou por quê. Então eu disse, eu não desconectei, pois eu levei um choque quando tentei há alguns minutos atrás. Dei uma volta e quando olhei, alguém tinha tirado os garfos da tomada. E ele então disse, você tá doido? Ninguém ia aí nessa chuva para tirar isso não. Ainda mais de 5 da manhã, que é tudo escuro. Liguei para outros setores perguntando se alguém tinha ido lá, mas todos disseram que não. Lembrando que esse meu setor era bem distante dos outros. E até hoje eu não sei quem é que puxou essa tomada. Foi alguém que te ajudou. Algum espírito. Ah, mas você está louco? Que fazer o funcionário quase correr o risco de morrer ali? Faz uma tomada direito. Eu não tirava da tomada. Falei, que? Eu não estou me negando a fazer o serviço, mas riscando morrer para desligar uma luz? Aí também não, né? E aí algum espírito de luz percebeu isso, falou, não, isso não tá certo com o rapaz, coitado, né? Tá aí querendo fazer o serviço, trabalhando certinho, tentando, e aí um negócio, um garfo enfiado na tomada, no meio de uma árvore que tomou chuva, e ele tem que pegar lá pra desligar e não tava encontrando como. O anjo falou, pode deixar, Mas e aí depois, outros dias, teve que repetir o serviço, será? Fazer isso? É perigoso, gente. Ai, ai, ai. Mas deu certo. Quer dizer, deu certo porque ela teve uma ajuda divina, ajuda do sobrenatural. Mais beijinhos aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver este. A maledite inconformada. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, pode me chamar assim porque mandarei mais relatos que aconteceu comigo e com a minha mãe. Tá, vamos ver, vamos de fulana por enquanto. Mais relatos que aconteceu comigo e com a minha mãe. Um pouco da mediunidade dela passou para mim. Vou começar do início para todos entenderem e não terá nomes, se tiver estarão trocados. Alguns detalhes coloquei dentro de parênteses para a história ficar mais detalhada. Mas pode ler, é isso.
Eu já mandei esse relato, mas você não leu. Provavelmente porque estava mal escrito. Eu reescrevi para uma leitura melhor e com mais detalhes. Esse fato ocorreu quando eu ainda morava em Curitiba. Ano de 2007. A ex-mulher do meu pai veio do Rio de Janeiro acreditando que reconquistaria o meu pai. E sem ser convidada, foi na nossa casa implorar para ele voltar. Mas ele já tinha deixado bem claro que o casamento acabou há muito tempo. Depois de brigar, destruir, roubar e humilhar a minha mãe, a Maledite, a nora e os filhos foram embora. Ah, nossa. Bom, aí um detalhe importante, ela não bateu na minha mãe porque minha mãe saiu de casa e ficou na esquina de outra rua esperando a polícia chegar. E em bairro mais humilde, infelizmente, eles só chegam depois de 1 hora. Depois de uns dias, o meu pai foi levar a Maledite na rodoferroviária. É as duas coisas, rodoviária e ferroviária junto. Depois de uns dias, o meu pai foi levar a Maledite na rodoferroviária e ela afirmou para o meu pai que ele voltaria para ela vivo ou morto. Eu, hein? Que pessoa obcecada. Vai viver sua vida com outra pessoa, gente. Vai achar outra pessoa, larga. Não quer, entenda. Não quer, tchau. Vai lá, segue a vida. Né? O destino tá te mostrando que não tá dando. Vai, segue. Que fixação. Isso daí não é amor, né? Isso daí é um negócio. Eu não vou perder, sabe? Não vou perder pra outra. É só isso, não é amor. Mas continuando aqui, ó. Ela falou pro meu pai que ele voltaria vivo ou morto. Ele contou isso pra minha mãe rindo e nem deu muita bola, não acreditou. O maior erro dele. Depois de uns meses, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha mãe relatou que nesse ano de 2007, ela viu um índio apontando uma flecha para ela, que no caso é o guardião dela que a protege. Como eu era criança e só tinha 11 anos, eu não lembro se aconteceu algo comigo. Eu só tenho flashes de vagas memórias. Já ela lembra que via vultos, sentia arrepios, ouvia vozes. Esse ano foi bem turbulento. No ano seguinte, em março de 2008, o meu pai estava no trabalho e teve um AVC. Ele teve um AVC e entrou em coma. Ficou nesse estado durante um mês em coma. Quando acordou, ficou paralítico do lado direito. Então, ele teve um hemiparético, é isso? Ele paralisou o lado direito. E a nossa situação financeira ficou mais difícil. Lembro que às vezes não tinha pão para comer e as vizinhas davam. Nós vivíamos de polenta. No ano seguinte, os 2 filhos mais velhos que moravam conosco fizeram a cabeça dele para ir embora. Como estava emocionalmente debilitado, ele não tinha escolha. Ainda por cima, destruíram a máquina de lavar roupas da minha mãe e o meu pai tentou levar a bicicleta que ela comprou com o primeiro salário dela e utilizava para ir trabalhar. Em dezembro de 2009, saímos dessa casa e nos mudamos para outra, e é aí que começa o sobrenatural comigo. Tá, os filhos mais velhos tiraram ele de casa e pegaram as coisas, é isso? Bom, vamos continuar. O ano era 2014, estava animada fazendo estágio e lá pela metade do ano o meu pai me ligou nervoso pedindo para eu ter cuidado, porque a ex-mulher dele, a Maledite, começou a andar com 3 mulheres que mexiam com magia pesada e prometia se vingar de todo mundo. Observação. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ele já estava solteiro, mas a Maledite não aceitou o fim do relacionamento dela. Bom, eu tranquilizei o meu pai, afirmando ser tudo uma bobagem, que era para ele não se importar com isso. Mal sabia eu o terror que eu ia viver. Os meses foram passando e eu comecei a ter muitos pesadelos. Na última semana de junho, que
é o meu aniversário, eu tive um sonho um tanto revelador. Eu me vi caminhando num cemitério antigo e bem no final tinha um homem sem camisa, cavando um buraco bem fundo. Ao lado dele já tinha uma montanha enorme de terra e um caixão aberto. Acordei assustada, com o coração acelerado. Fiquei mal o dia todo. E como se não fosse suficiente os pesadelos, num certo dia eu estava indo para o trabalho e no trajeto havia uma avenida para os dois lados. Eu acho que é de 2 mãos. Essa parte foi bem sinistra. E sim, eu não estava bêbada, tá? Nem uso drogas, nada. Eu realmente passei por aquilo e até hoje não acredito. Eu parei na calçada para esperar os carros passarem e atravessar. Até que, não sei como, nem de onde, surgiu aquele carro e freou bruscamente assim a 1 centímetro da minha perna. Naquele momento eu senti tudo em câmera lenta e a moça do volante estava se tremendo toda. Passei o dia todo fora de mim e sem acreditar no que houve. Depois desse dia, fiz outro trajeto, mas os sonhos ruins continuaram. Os meses foram passando e em outubro o meu pai me ligou chorando, dizendo que a outra filha dele, que estava em coma, faleceu. De imediato lembrei do sonho no cemitério. Perdi o trabalho, meus relacionamentos amorosos não duravam e eu sentia uma enorme vontade de me jogar na frente dos carros que passavam na minha avenida, gente. Bom, a vida foi seguindo assim, por 4 anos, com a minha mãe dizendo que macumba não existe, pesadelos ocorrendo, sem dinheiro algum para desfazer o trabalho e muita tristeza. Em 2018, como de costume, o meu pai ligou para dar notícias da outra família dele no Rio. A Maledite estava com anemia, com feridas pelo corpo. Ela não dormia por conta da dor, mas mesmo assim não se arrependia de nada que fez. Em julho de 2019, eu tive um sonho estranho, mas confortante. Eu vi o meu anjo dizendo: reza, reza bastante. Contei para minha mãe e rezei por muitos dias com muita fé. A Maledite começou a ir no hospital com frequência. O 8º mês chegou e ela ficou no hospital porque necessitava de sangue. Chorava dizendo para o meu pai que não queria morrer. Nesse tempo, a minha mãe frequentava um pai de santo e ele avisou para ela que o meu anjo da guarda queria reza urgente. O meu pai tinha ligado a semana toda, mas naquele exato dia, antes de atender, eu senti que algo aconteceu. Ela lutou bastante, mas no dia 31 de agosto de 2019, ela faleceu. A Maledite? E vocês estão se perguntando, tá, onde está o sobrenatural disso tudo? Agora começa para vocês, mas para mim só piora. No mês seguinte, eu consegui um bom dinheiro. Procurei uma mãe de santo da Quimbanda, disse sobre o meu problema e ela revelou que fizeram sim um trabalho de magia, fraca até, mas que eu deveria me cuidar. Era para perder o emprego, o relacionamento e ainda morrer naquela avenida. Lembra que eu comentei da vontade estranha de me jogar nos carros? Então. Porém, ela não conseguiu ver quem foi que fez o trabalho. Só que eu já sabia. E quando descobrimos sobre esses trabalhos direcionados a nós, quando descobrimos os trabalhos direcionados a nós, eles perdem a força. A mãe de santo desfez e tive um último pesadelo. Eu estava saindo do meu quarto, olhei para trás e vi um vulto negro na árvore da vizinha. Fiquei assustada e comecei a andar. E vi outro na frente da casa e de repente surgiram 3 urubus voando ao lado da casa. Eu senti que havia algo lá e fui ver. E sim, avistei um pastor alemão todo machucado. Acordei chorando, mas não sei se foi de susto ou porque eu amo animais. Uns dias depois, o namorado da minha mãe abriu o portão para entrar com o carro.
Eu tenho uma Lhasa, que é porte pequeno. Ela saiu e ele não viu. Ele ficou um tempo para fora, acabou indo para rua. Ela, acho que ficou um tempo para fora, acabou indo para a rua e foi atropelada por 2 carros. Ela acabou se machucando, ficou uma semana na clínica e todo esse tempo eu só chorava, nem conseguia comer direito. Felizmente ela se recuperou, mas hoje ainda tem sequelas. Eu só estou contando isso para alertar as pessoas bobas que querem se vingar de tudo e de todos. Pense que tudo que vai, volta. E se voltar, você pode se machucar muito mais do que o próximo. Do que aquele a quem você quis machucar, né? Seria isso. Então a Maledite acabou sofrendo muito ali até falecer, é isso? E ela vivia falando que ia acabar com eles. Ia se vingar e tudo mais, é isso? Pois é, pessoal. Cuidado. Vamos dar mais beijinhos? Deus me provou que estava comigo. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é mãe de 3 filhos, casada e mora no Rio de Janeiro. Ela conta que um dia estava numa crise existencial, numa crise de crença, assim. Ela pensando que Deus não estava presente na vida dela, que Deus não a amava, tudo isso enquanto estava lavando louça lá e pensando sobre essas coisas. Falando que Deus nunca fez nada por ela, que ela nunca viveu um milagre na vida dela, que ela queria viver um milagre. E ele nunca fez nada. E falando que Deus não amava. Falou, acho que Deus não me ama porque nada acontece. E acabou de lavar louça, terminou lá de brigar com Deus. E foi tomar banho para se arrumar, porque ela ia a um congresso de mulheres que ia ter na igreja que ela frequenta. Isso aconteceu em 2016, estava tendo Jogos Olímpicos, e o marido dela também estava se arrumando porque ele ia sair jogar bola com os amigos. Era uma sexta-feira. E o filho mais novo dela, que tinha 1 ano e 4 meses, estava ali brincando pelo quarto enquanto os dois se arrumavam. E eles tinham no quarto deles uma cômoda com uma TV de tubo em cima, uma TV de 29 polegadas, antiga, TV de tubo, em cima dessa cômoda. E aí, enquanto o marido dela tinha saído do quarto e ela estava na frente do espelho se maquiando, o filhinho dela, de 1 ano e 4 meses, puxou aquela cômoda e veio tudo para cima dele, cômoda e televisão de tubo. Quando ela olhou, a TV já estava em cima do filho dela, que estava no chão caído, sem reagir. Ela entrou em desespero. Pegaram o carro e foram correndo para o hospital HGERJ, na Vila Militar. E o filho dela ali, totalmente desmaiado nos braços dela, com o rosto todo inchado por conta da pancada da TV. Ela disse que só sabia orar a Deus e pedir para que ele não levasse o bebê dela de 1 ano e 4 meses. Nesse dia, a Vila Militar estava fechada por conta dos jogos que estavam acontecendo ali. Mas quando os militares pararam o carro, porque o marido dela estava correndo, né? Tava voando com o carro, os militares pararam. Só que aí ele gritou para os militares, o meu filho tá morrendo. E eles deixaram ele passar. Chegaram no hospital, já levaram o menino para imobilizar, para transferir para um outro hospital. E no meio do caminho, na ambulância, o garoto teve uma parada cardíaca. Quando chegaram nesse outro hospital, submeteram a criança a tomografias e descobriram que ele estava com traumatismo craniano e com múltiplas fraturas no crânio. E quando o médico disse isso para ela só pediu um milagre para Deus, porque só um milagre salvaria aquela criança. Então o bebê dela foi submetido a uma cirurgia, e nessa cirurgia arrancaram um pedaço do osso em cima da acima do olho, em cima da cavidade ocular, para não perfurar o globo ocular. Resumindo, ela disse que deixou o marido dela no hospital e voltou pro culto, porque ela precisava de um milagre ali naquele momento. Quando no meio do culto ela se lembrou do que ela tinha falado com Deus aquele mesmo dia do acidente, que ele não amava, que ele nunca tinha feito um milagre na vida dela. Ela conta que chorou muito depois de lembrar disso.
Só que no dia seguinte, quando ela chegou no hospital, ela viu o filho dela brincando. Ele estava lá brincando, comendo, saiu muito bem daquela cirurgia. Nem os médicos acreditaram como ele se recuperou tão bem e tão rápido. Hoje, o filho dela está com 2 aninhos e o filho dela é o milagre dela. E com isso ela aprendeu que a gente nunca deve dizer que Deus não está com a gente. Hoje ela acredita que o milagre é você acordar todos os dias, é ela acordar, o marido e o filho acordarem todos os dias com saúde. Isso é um milagre. E a partir desse dia ela nunca mais desconfiou que Deus não estivesse com ela. E galera, vai desafiar Deus aí, né? Pronto, tá provado. Um milagre na vida dela, porque que desespero, gente. Eu lembro que eu assisti num desses programas aí do Discovery, sei lá, o pai tava mexendo no carro e a criança brincando por lá. Quando o carro, não sei se soltou o freio de mão ou se o pai foi mexer no carro e não viu, eu não sei que o carro desceu uma rampinha e pegou a criança também, tinha 2 anos de idade, eu acho. Derrubou o menino e passou por cima dele. Se não me engano, tinha massa encefálica no chão. Até, de tão feio que foi o acidente, foi horrível. Tipo, a criança morreu. Cataram a criança, levaram pro hospital, fizeram 1001, não sei o que, papapá. Resultado de tudo, o menino tá normal, tá bem. Nenhuma sequela, tá andando. É um milagre, gente. O menino foi dado como morto. Falou, não tem como ele sair dessa vivo ou com muita sequela. E não, o menino tá aí, ó, nos trinques, depois de um tempo, fisioterapia e não sei o que, tá, o menino tá bem. Meu, agora imagina o desespero dos pais vendo uma situação dessa. Um armário, uma TV em cima do seu filho de 1 aninho e 4 meses, 2 aninhos que seja. A criança sem reação, você tem que pegar, levar pro hospital, você só vai pensando no pior, sabe? Pegou a cabeça, ai meu Deus, ai que situação, credo. Olha, só Deus mesmo pra olhar e pra dar um milagre. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mas vamos lá, mais um relato. OVNI, será? Ana do céu, ela já começa assim, é uma moça que nos conta, ela já começa assim, Ana do céu, eu pensei que nunca veria nada disso e jamais teria um relato para lhe enviar nesse sentido. Pensei muito se enviaria esse, mas eu encuquei e não amei de tirar isso da minha cabeça. Meu nome é fulana, mas não terá nomes no relato. Eu sou uma pessoa que não costuma muito sair de casa, mas de minha janela ou quintal costumo observar as estrelas. Observar as estrelas, o céu, e sempre vejo os aviões e suas rotas, são meio que decoradas na minha cabeça, sabe, de tanto que eu vejo. Eu moro numa cidade pequena, mineira, uma das muitas que rodeiam Pouso Alegre. Costumo brincar que se houver uma dominação zumbi até chegar aqui em nós, o mundo todo já foi pro beleléu, já que para chegar aqui tem muita estrada cheia de árvores e de mato. Enfim. Há 4 dias, fui ao mercado 2 quadras abaixo de casa. Era de tardezinha, umas 6 horas, e o céu estava claro ainda. Como sempre, eu ando olhando para o céu, observando as nuvens, os pássaros e tal. Daí vi um trem, no céu e pensei que era um avião. Lembrando que era umas 6 da tarde, então se fosse um avião com reflexo do sol, hora ou outra, com o reflexo do sol, hora ou outra, eu veria brilhante, digamos assim. Avião é muito característico por conta das luzinhas que ficam piscando nas asas e as da parte de baixo, né? Levei um baita susto. O trem era rosa, Ana. Rosa! Firmei bem os olhos para ver se eu estava enganada, mas era isso mesmo. Detalhe, o trajeto não era o mesmo que os aviões sempre fazem. Não tinha luz nenhuma piscando, muito menos formato de avião. E estava muito, mas muito mais alto que um paraquedas ou uma asa delta, talvez. Tinha um formato que lembrava 2 bolas grudadas, sabe?
tipo uma do lado da outra, mas grudadas como uma só. Um balão tem formato de balão, até de longe, né? Então, se fosse eu, saberia diferenciar. Mulher, aquilo tá... Essa de Minas. De Minas. Mulher, aquilo tava mais rápido do que um avião, mas ainda assim devagar para eu ficar no meio da rua andando lerda e olhando feito uma louca para cima. A primeira pessoa que eu vi pela visão periférica passando do meu lado foi puxada por mim para olhar aquele negócio também. Eu queria que mais alguém visse e pensei que se eu desviasse o olhar poderia perder aquilo de vista. Sorte que era uma conhecida minha e eu reconheci pela voz. Na hora, apontei com o dedo e perguntei se ela estava vendo. Ela disse que sim, que devia ser um satélite. Daí olhou por mais alguns segundos e soltou um: "Uai, mas tá rosa? Satélite brilha que nem avião quando o sol bate. Nunca vi um rosa?" Menina, fiquei abobada e ela também. Parecendo duas doidas no meio da rua olhando aquilo até sumir. Não bastasse isso, ontem cheguei das vendas, porque eu trabalho com micropintura para unhas feita à mão. Já era umas 6 horas, tinha passado no mercado, então estava organizando as compras e tal, e lembrei de levar uma vasilha da minha sogra que estava aqui em casa. Nisso já tinha escurecido, creio que já era umas 7 horas da noite. Ela mora umas 3 casas para baixo da minha. Eu moro num morrão. Quando decidi levar, saí no portão e olhei para o céu, como sempre. E aí, menina, gritei para minha filha ver. Gritei minha filha para ver. Ela tem 9 anos e riu de mim quando eu contei do episódio do trem rosa no céu. Ana do céu, quando eu olho para o céu, vejo as estrelas lindas, céu limpinho e uma estrela andando. Mulher, eu juro por tudo que é mais sagrado. Não era avião aquele, não era o trajeto de avião. E tinha o brilho de uma estrela amarelada bem forte. Achei graça que, bem rente a essa estrela, tinha uma luzinha que nem das asas do avião piscando, mas era só uma e não 2, como de costume, já que o avião tem 2 asas, né? Minha filha ficou mais besta ainda e soltou um: "Cruz credo, mãe, deve ser ET." Eu tô que não sei o que pensar, viu? O que será que era? Alguém mais viu? Ana, eu te adoro demais. Você é minha companheira nas pinturas todo santo dia. Acredita que fiz outra conta no YouTube só pra ver os relatos de novo e curtir todos de novo? Muito obrigada. Eu nunca esqueço de deixar o joinha, porque não custa nada, uai. E ajuda a crescer esse canal maravilhoso. Deixa o joia, povo. Logo mais envio mais relatos. Benza a Deus, nunca vi assombração ou espírito, mas já vi gente capetado e morri de medo. Beijo, poderosa. Beijo pra você, muito obrigada. Olha só, essa é boa. Fez outra conta pra dar like tudo de novo. Obrigada. Agora que eu engulo. Vou engolir também, ó. Ixi, a hora que morde ela é pimenta mesmo. Não devia ter mordido. Mas não é muito, é mais amargo, acho. Próxima história. Nunca pegue nada de encruzilhadas. É verdade, né? Bom, não sei, nada. Nenhuma pedrinha. Será que eu já peguei alguma pedra? Eu vivo catando pedra no chão, gente. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade e morava num sítio, com meu padrasto e com a minha mãe. Num belo domingo, recebemos a visita de parentes, que já era de costume. Então, à tarde, os adultos resolveram ir até o sítio vizinho visitar um pessoal conhecido. E as crianças, inclusive eu, fomos também. Na ida foi muito legal. Saímos pela estrada correndo, pois quase toda criança num lugar aberto só se diverte correndo, né?
Foi normal. Fizemos a visita, mas na volta foi que aconteceu a coisa mais incrível e assustadora que uma criança medrosa poderia ter presenciado. Ou um adulto medroso, acho que né, não precisa ser criança medrosa. Enfim, tanto na ida quanto na volta para esse sítio vizinho, tínhamos que passar por uma encruzilhada, onde pessoas que usam magia negra fazem despachos. Não só acho que para magia negra, mas pode ser também. Mas vamos lá, continuando. Mas como éramos acostumados a sempre passar por ali e sempre ver velas, garrafas de bebidas, galinhas pretas mortas de despachos, já nem ligávamos mais. Porém, minha mãe sempre avisava para não mexer em nada dali, pois essas coisas são colocadas ali para o mal, e eu sempre obedeci. Enfim, não importa se era para o mal, para o bem ou para que é. A questão é, deixa lá, não mexe, né? Para que mexer no que os outros montou, né? Bom, no entanto, nesse dia algo me chamou a atenção nesse lugar. Quando voltamos, os adultos vinham bem atrás, devagar e conversando, e eu e uma prima da mesma idade vínhamos correndo na frente. Até que chegamos na encruzilhada onde esperávamos os adultos chegarem mais perto para continuar a correria. Foi quando minha prima avistou, no meio daquele material todo do despacho, uma linda bonequinha. Observação, o despacho era horrível e fedia muito, e a vela estava queimando ainda. Mas a gente achou a boneca tão linda, ela realmente chamou a nossa atenção. Num lugar horroroso, cheio de coisa feia e fedida, uma boneca linda, perfeita, a qual nós, por sermos humildes, nunca poderíamos comprar. Entramos ali no meio daquelas coisas todas e pegamos a boneca. Levamos para a estrada onde ficamos admirando a sua beleza e a sua roupa. Ela estava linda e perfeita. Daí gerou uma pequena discussão entre nós. Eu fico com ela um dia e você fica com ela outro dia, né? As primas brigando. E eu falei para minha prima eu fico com ela um dia e você fica com ela outro dia. E beleza, ela concordou. No entanto, ela falou na hora: vamos tirar o vestidinho dela para ver o corpinho ou se ela tem calcinha por baixo. Ok, viramos a boneca, ela ficou com o rostinho para baixo e começamos a desabotoar o vestido. Nem chegamos a terminar de despir a boneca e vimos que o corpo da boneca estava tomado de alfinetes coloridos. Mas nem ligamos, afinal a gente nem entendia aquilo mesmo. O susto se deu quando viramos a boneca para cima de volta e olha, foi um susto terrível. Na hora que viramos a boneca, os olhos e a expressão da boneca havia mudado. A boneca, no princípio, tinha lindos olhos azuis, que não eram daqueles que mexiam, não. Mas tinha ali lindos olhos azuis e a boca da boneca era fechadinha, com um pequeno sorriso gracioso. Quando viramos a boneca, ela estava com a sobrancelha franzida, os olhos completamente vermelhos e estava piscando, com um sorriso aberto. Parecia que a boneca mexia a face. Foi horrível. Jogamos imediatamente a boneca de volta lá e fomos correndo ao encontro das nossas mães, chorando. Desesperadas, nós contamos o que havia acontecido. Olha, foi tudo muito rápido, tanto que não deu nem tempo dos adultos, na época, alcançarem a gente, para não nos deixar mexer ali, sabe? Eu lembro que as nossas mães brigaram muito com a gente e falaram que aquilo era resultado de quem mexe no que não lhe pertence. Daí, quando chegamos todos perto do local novamente, queríamos mostrar aquela coisa que a gente viu aos adultos, né? Mas um detalhe, a boneca simplesmente tinha sumido como num passe de mágica. Ela não estava ali. Então demos por encerrado o assunto e fomos para casa. O pessoal da visita foi embora, mas eu fiquei um monte de tempo assustada com aquilo. E por causa do que aconteceu na época, eu não conseguia mais brincar com boneca nenhuma na minha vida. As poucas que eu tinha, eu não conseguia nem ver.
Até que resolvi doar todas, pelo menos as que estavam em bom estado, o resto eu joguei fora. Até hoje não gosto de boneca. Quando vejo uma, me arrepio. Me dá a impressão de que elas me observam. Eu não me sinto bem com a presença delas. Hoje, tento me controlar um pouco mais, pois eu sou casada, tenho 2 filhas gêmeas, então é inevitável não conviver com as bonecas delas. Porém, nunca comprei nenhuma boneca para elas e nunca deixei o meu marido comprar também. As poucas que elas têm são presentes e eu não posso fazer nada contra isso. O trauma é meu, né? Nada a ver com as minhas filhas serem penalizadas por isso. Mas confesso que sempre rezo para elas começarem a destruir logo as bonecas, para que eu possa dar um fim logo. Minha prima lembra até hoje desse fato. E mais um detalhe, ela também detesta bonecas. As Barbies que ela tinha na época, ela queimou todas e nunca mais quis brincar de boneca na vida também. Essa é uma história real que aconteceu comigo e me marca até hoje. Foi mexer num despacho na encruzilhada. Até que foi bom, né? A boneca meio que alguma coisa, tipo, falou, não me leve pra casa. Não é pra eu ir pra casa. Então ela fez aquela cara, tipo... E aí deu certo. Porque se ela não tivesse mostrado aquele rosto assustado às crianças, né? Elas teriam levado a boneca pra casa. Isso poderia ser muito pior, né? Então... credo. Olha aqui, minha prima que pegava espíritos e o diabo fez uma cirurgia em mim. Nossa, eu acho que a gente já leu, será que é da mesma moça? Lembra de um relato que falava da prima que pegava espíritos? Eu falei, mas de que jeito, gente, que ela pegava espírito, que jeito? Aí eu acho que ela falou que ia explicar depois. Será que é esse? Toda vez que eu faço isso, eu lembro do... Acho que o Chaves tomando refrigerante lá, e ele faz assim, enquanto ele tá tomando, tipo, espera aí. Espera um pouquinho. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Estou aqui novamente, é uma moça, tá? Estou aqui novamente para contar o relato de minha prima. Vocês devem se lembrar de mim pelo relato da menina assombrada que morava em minha casa. Muito obrigada por postar o relato. Eu vi que muita gente diz que eu peguei de alguma série, mas não, Ana, realmente aconteceu. Queria eu que tivesse pego de alguma série. Os nomes já estão trocados, então pode ler sem medo. Obrigada. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Novamente, Fifi está escrevendo o relato. E hoje vou contar 2 relatos. Esse da minha prima, que contei no último relato, e um do meu pai. Bom, vamos começar pelo da prima. Isso aconteceu comigo e com a minha prima, essa dos espíritos. Isso aconteceu no ano de 1993. Eu tinha 10 anos nessa época eu tinha 10 anos e nessa época minha prima morava na casa que hoje eu moro. Ela tinha um bebê, o qual eu cuidava para ela poder trabalhar. Certo dia, eu estava com o bebê dela no colo e ela na cozinha fazendo os afazeres domésticos ali, quando escuto um barulho dentro de casa. Logo entrei para ver o que estava acontecendo. Minha prima estava caída no chão da cozinha, toda torta, braços e pés tortos e com uma expressão horrorosa. A bebê, ainda em meus braços, começou a chorar muito e eu disse para minha prima: o que está acontecendo? Aterrorizada, né? Logo, ela deu uma gargalhada diabólica e disse: ah, safadinha, eu sempre vou te acompanhar. São meninas iguais a você que eu gosto. Nunca vai faltar um homem para você. E continuava rindo. Eu lá, paralisada, com a criança no colo, sem saber o que fazer. Lembrando que ela tinha o quê? 10 anos, é isso? Eu tinha 10 anos nessa época. E eu com a criança no colo, sem saber o que fazer, dei uns passinhos para trás até chegar na porta e saí correndo. Fui chamar minha mãe, que mora do lado. No caso, é vizinha.
Chegando lá, expliquei tudo, apavorada, com os cabelos em pé, para minha mãe. Logo, minha prima, eu acho, gritando, ou minha mãe, não sei, gritando de horror, falou: corre, menina, vai chamar a Dona Dete. Dona Dete era mãe de santo, curandeira, e fazia de tudo com o sobrenatural. E eu saí virada nos 14, e eu saí virada nos 14 para chamar a Dona Dete. Quando cheguei na casa dela, contei toda a história e ela já foi falando: vamos logo, tem que pegar uma garrafa de pinga, uma carteira de cigarro e um maço de velas. Logo peguei a bolsa e saí para casa dessa minha prima. Quando chegamos lá, minha mãe, juntamente com meu irmão, tinham colocado minha prima em uma cadeira de balanço, amarrado ela lá. Fato, Ana, eu tenho 4 irmãos, um menino e 3 meninas, e eu sou a mais nova. Bom, o bebê estava com uma das minhas irmãs na casa da minha mãe, e eu fui com a Dona Dete porque, como já havia dito no último relato, eu sou muito corajosa e, em parte, curiosa também. Quando chegamos, a Dona Dete já foi acendendo as velas onde minha prima estava, formando um círculo à sua volta. No caso, em volta da prima, né? Sim. Encheu um copo de pinga e acendeu um cigarro e começou a falar umas coisas que eu não entendia. Ela cantava, rezava, batia palmas, pulava. E minha prima todo o tempo xingando todo mundo de todo quanto é nome que você possa imaginar. Nisso, a Dona Dete baixou um espírito e ele já desceu assim: eita! Tomou um copão de pinga enquanto fumava o cigarro, sabe? E começou a expulsar o espírito que estava na minha prima. Continuou dizendo: você vai voltar comigo. Aqui não é o seu lugar. Essa mulher não te pertence. E a minha prima gargalhava: essa morada é minha. Eu nunca vou sair. Ela me pertence, dizia a coisa que estava na prima. E eu, Ana, uma menininha de 10 anos, assistindo tudo aquilo paralisada. Minha prima olhou para mim e disse: você vai se perder cedo, guria. Vai trabalhar para mim, vai fazer tudo que eu mando. Eu já disse que gosto de meninas assim, iguais a você. Não vai se apegar a ninguém. E eu paralisada no mesmo lugar. Depois de toda essa confusão, finalmente a Dona Dete conseguiu expulsar o espírito. Aí esse dia acabou e vira e mexe essa minha prima pegava outro espírito, entende? Porque ela pega os espíritos, né? Ela incorporava assim, fácil, eu acho, né? Ela tinha essa facilidade, talvez. Então, direto ela pegava vira e mexe pegava um espírito, mas nada comparado com aquele lá que falou comigo. Ana, eu fui mãe aos 15 anos daquela minha filha mais velha. Nunca me apeguei a ninguém mesmo. Todos os homens choravam aqui por mim, inclusive meu marido, que não tem força para levantar a voz para mim. Não sei se por conta do espírito que disse que nunca iria me soltar. E outra, se eu colocasse os meus olhos em algum homem, era batata. Eu só olhava e dizia: é você. E acabou. Ana, eu sempre fui extrovertida, namoradeira ou namoradora, e realmente nunca me faltou opção. Modéstia à parte, eu dou um caldo. Ana, a última vez que ela pegou um espírito, hoje minha prima mora em casa de 1º andar? Como assim? Hoje minha prima mora em casa térrea? Seria isso? Ana, a última vez que ela pegou um espírito, ela chegou no hospital toda arrebentada. Agora, em época de pandemia, segundo ela, um espírito derrubou ela do primeiro degrau, do primeiro ao último degrau de uma escada, é isso? Coitada, na vida dela é um verdadeiro tormento. A gente não sabe como tudo isso começou e nem quando vai acabar. Acredito eu que ela nasceu com algum dom ou algo do tipo. Entendi. Que ela recebe fácil esses espíritos, né? Tem o corpo aberto, digamos assim. E nunca foi atrás de algo assim para ver, para controlar isso, talvez, né? Porque realmente isso
não é nada bom. Agora vamos para o relato do meu pai. E entre minha concepção e de minhas filhas é o que mais assusta. Eu entendi. Fifi continua escrevendo e eu estou narrando as palavras de meu pai. Ok. Bom, meu pai tem hoje 75 anos. Não bebe mais. Porém, na época do acontecido, bebia horrores. Eu acho que isso só acontecia com ele quando ele bebia, já que hoje não acontece mais. Por esse motivo, eu parei de beber porque eu também via muitas coisas as quais eu nem gosto de lembrar. Parece que você fica assistindo a vida por uma janela fora da nossa realidade. Quando você fica vendo coisas onde não tem, tipo assim, em um cemitério, você tá no cemitério e vê uma moça sentada onde não tinha ninguém. Sentir cheiros onde não tem, ouvir alguém falar e não ter ninguém. Só você escuta, só você vê, só você sente. Outro fato aqui. Só eu conseguia ver isso. Nenhum dos meus irmãos via, nem sentia nada. Mas vamos lá. Nessa época, os meus pais moravam em um sítio onde passava um rio atrás da casa. Certo dia, como de costume, ele foi tomar nesse mesmo rio que passava atrás de casa. Ele foi tomar o quê? Água ou banho? Não sei. Ele foi tomar alguma coisa. Ou água ou banho, não sei. Nesse rio que passava atrás de casa. Meu pai tinha uma verruga notável perto da sobrancelha. E ele usa até hoje um chapéu. Sabe aqueles chapéu de senhorzinho que eles usam? Eu acho uma graça. Um chapéu de senhorzinho. Bom, então ele foi para o rio com o cachorro, tirou o chapéu e o deixou na beira do rio junto com sua camisa e entrou no rio. Ele mergulhou, olhou para o cachorro e tudo permanecia igual. Fez isso 3 vezes. Ele foi tomar um banho no rio, então. Na terceira vez, o chapéu não estava mais e o cachorro estava todo arrepiado. Meu pai levantou e procurou por toda a margem do rio e nada. Então ele voltou para casa revoltado e falou para minha mãe indignado porque o seu chapéu tinha sumido. E ele disse: "Meu chapéu sumiu do rio", falou irritado. E minha mãe disse: "Tu saiu sem chapéu, menino?" "E eu sou doido, sou? Hoje eu descubro onde ele está." Bom, então ele foi tomar sua pinguinha, fez suas orações e foi dormir. Sonhou que estava em um hospital para fazer uma cirurgia. Lembra da verruga que ele tinha próximo à sobrancelha? Ele estava indo retirar essa verruga nesse hospital. Tudo isso no sonho. E ele disse, quando a enfermeira empurrou a maca, ele disse que quando a enfermeira empurrou a maca, estava com o seu chapéu na cabeça. Logo irritado, ele disse: "Mas quem é que te deu o meu chapéu?" E ela respondeu: "O mestre me mandou pegar e logo logo você virá para cá." E ele disse: "Onde eu estou?" E ela respondeu: "No inferno, bobinho", disse rindo ainda. "E quem é você?" ele perguntou. "Oxe, eu sou a diaba." Ana, segundo meu pai, o diabo e os demônios que trabalham para ele, são iguais a gente, só que tem um nariz muito grande, como se fosse pontiagudo. Então ele disse: "E o que eu tô fazendo aqui?" Revoltado. "Você vai fazer uma cirurgia agora", disse ela. Meu pai disse que deu um apagão e acordou do sonho. Ana, o meu pai acordou ensanguentado e sem verruga. Ela não estava em lugar algum. Ele contou tudo para minha mãe, que falou o seguinte: "Tá repreendido em nome de Jesus. Eu tenho medo dessas tuas coisas", disse minha mãe apavorada. Bom, logo ele foi limpar o rosto, que ficou ferido por alguns dias e depois cicatrizou. Ana, eu tenho no mínimo mais 6 relatos desse mesmo tema que aconteceu com meu pai. Vou fazer uma coletânea e te mando. Obrigada pela oportunidade de contar mais um relato de muitos. Beijão, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Gente. Ele foi dormir de boa. Todo mundo viu que ele foi dormir de boa.
Ele, por acaso, teria unhado, arrancado? Eu não sei que jeito era essa verruga, né? Mas aí... Não sei, gente. E esse sonho? Ele sonhou que ele estava indo no hospital. Num hospital do inferno. Tinha a diaba lá, que era enfermeira. Que eles iam tirar a verruga. E ele acordou sem a verruga, mas sangrando tudo, mas... Gente, que coisa. Então, essa é uma das coisas. Então, isso acontecia quando ele bebia. Ele via, ele tinha esse tipo de experiência. E ela falando que ele ia pra lá. Eu, hein? Uai, até o diabo faz cirurgia. Por que que ele foi... Por que que o pessoal do inferno foi tirar a verruga? Ele pediu, não pediu? O que... Que coisa, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.